Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é mais uma continuação aí do BTS. Tô aceitando sugestões de vocês, né? Eu nunca tinha feito leitura pro BTS desde então. E aí, uma inscrita aqui no canal sugeriu começando pelo Vi, né, então foi o primeiro membro aí que eu fiz a leitura, na sequência do JK e do Suga. Então, hoje vai para o de mim, porque também foi solicitado lá nos comentários, e hoje a leitura é para ele. Então, se você gosta do BTS, se você gosta do universo das cartas, universo mágico do esoterismo e da espiritualidade, deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês, faço leituras para nacionais e internacionais, e aqui no canal tem uma playlist recheada de outros conteúdos, tá? Como produtos esotéricos que eu compro e compartilho com vocês a minha opinião. E todas as leituras que eu já fiz no canal até o dia de hoje, você encontra na playlist celebridades, tá? Então, se você tem alguma curiosidade para saber se eu já trouxe algum famoso em específico, dá uma olhada lá na playlist que lá você vai saber, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai fazer uma leiturazinha aqui pro de mim. Vai ser o mesmo esquema das leituras dos outros integrantes, então a gente vai ver a energia individual dele no momento, para a gente saber como é que ele está, quais são os desafios que ele vai enfrentar, quais são as soluções para esses desafios, quais são os próximos passos da carreira dele e se tem alguém aí no coração dele na área amorosa, tá bom? Então vamos lá, de mim, BTS. Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui pro de mim? Olha, a mesa dele tá bem bacana, tá? Comparado às leituras que a gente já fez anteriormente, comparado com os outros integrantes, tá aqui nota 10, tá? Começando pelo carro, vem falar sobre a energia que ele tá vibrando no momento, como é que ele tá se conectando com o universo, como é que ele tá manifestando os sonhos, né? Que tipo de vibração ele tá emanando. E o carro vem falar muito de você pegar as rédeas da tua vida, né. Então vem falar de controle, de autoconfiança, de você começar a gerenciar a sua vida de uma forma extremamente otimista. Então aqui vem falar de velocidade, motivação, de empenho, de determinação. Então, eh ele está muito otimista e muito confiante no que diz respeito ao futuro, né, da vida dele, para a carreira dele, futuro do BTS. Então, assim, ele está bem, né, ele está vibrando muito bem no momento. Quando a gente vem falar quais são os desafios que ele pode vir a enfrentar profissionalmente, né, ou na vida pessoal dele, a gente tem conflitos internos e externos, a gente tem 5 de espadas aqui na mesa. E aqui vem falar muito sobre o preço da exposição, o preço da fama, né, as complicações, de você ser uma pessoa muito exposta, né.
aqui vem falar de algumas brigas, algumas desavenças, alguns conflitos muito grandes, tá. Isso pode, ter alguma ligação com a empresa, né, que a gente já entende que está numa situação muito problemática, muito complicada, né, do BTS com a empresa, a Hype. Então, tem muitas controvérsias de opiniões, né, o que que é bom, o que que não é, e o futuro está um pouco incerto. Então, esse 5 de espadas pode representar isso, mas também pode representar, pessoal, questões relacionado à mídia no geral, à reputação no geral, né. Quando a gente fala dos integrantes do BTS, não só do Jimin, mas de todos os outros membros, a gente também está falando sobre, a imagem que eles estão transparecendo, como é que as pessoas passam a ver eles, os haters que, na maioria das vezes, eh é sem precedente, né, sem noção. Então, o BTS acaba sendo não só o BTS, mas eu já falei que outros idols no geral, tanto cantores como a atores ou atrizes, acabam sendo cortina de fumaça muito para questões políticas e econômicas do país. Não é a primeira vez que isso acontece, provavelmente não vai ser a última. Quem acompanha o K-pop há muito mais tempo, lá para os anos 2000, que é o meu caso, a gente vê isso de tempos em tempos, né. Então esse 5 de espadas, não representa somente a empresa deles, mas também qualquer outro vínculo, importante, né, com uma marca, com questões de propaganda, por fidelização mesmo, né, porque eles acabam, cada um acaba sendo o rosto, né, e a apresentação aí de uma marca, de uma empresa. Então pode acontecer aí de gerar alguns conflitos futuros por conta disso, né, por conta toda a questão política, econômica e cultural da própria Coreia, né. Então infelizmente, o Jimin, não só o Jimin, mas outros artistas sendo alvo desse fogo cruzado. Qual é a solução, né, que as cartas aqui estão dando? Confie muito em você. Né, nas leituras que a gente já fez aqui para os outros integrantes, essa mensagem ela se mantém muito firme em todos, né. E e é nítido, gente, todas as leituras, do Suga, do V, do JK, quando vem falar sobre como solucionar o problema, a fonte de tudo tá na autoconfiança. No valor que você é como ser humano. 10 de copas, gente. 10 de copas é aquilo bem assim: o que é seu ninguém te tira. O que é mérito seu, ninguém tira. A pessoa pode te difamar, pode te caluniar, pode falar inúmeras inverdades, mas o que é seu, o que é mérito seu, o que é da sua capacidade, do seu profissionalismo, da tua essência, nada vai abalar, porque a verdade sempre vai prevalecer. Então mesmo que venha alguém falar de você, te caluniar ou tentar te colocar em uma situação injusta, saiba quem você é e o que você construiu. Só isso, que as coisas elas vão se ajeitar conforme o tempo, porque a verdade ela sempre vai prevalecer. Então esse 10 de copas vem falar muito sobre a nossa intelectualidade, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso caráter, sobre a nossa alma, quem a gente é, o que que a gente faz de verdade, sabe. Então é isso, é você se manter firme na rota da sua vida, sendo confiante em quem você é, que de resto as coisas vão se resolver. E vão se resolver mesmo, tá, porque quando a gente pergunta sobre quais são os próximos passos da carreira, né, aqui gente, só vem coisa boa.
o mago, o imperador e a Ás de ouros. Aqui vem falar muito dele investir profissionalmente nele, no profissional que ele quer ser, no profissional que ele quer se tornar cada vez mais e que tipo de pessoa, que tipo de artista ele quer mostrar, sabe? Então aqui vem muito falar sobre ele gerenciar os próprios projetos, a própria carreira. Aqui tem sim a possibilidade dele estar lançando projetos individuais, né? E isso no K-pop no geral é comum, mesmo a pessoa sendo integrante de um grupo, é muito comum em determinados momentos da carreira, cada integrante do grupo fazer divulgações, lançar projetos solos, né? Então isso não é de se espantar. E aqui eu vejo essa possibilidade, mas não só essa possibilidade dele começar a fazer alguma coisa individual, mas aqui está muito forte se reinventar. Então é como se ele quisesse fazer algo muito da personalidade dele, muito algo que você bate o olho e fala bem assim, isso daqui é muito ele, sabe? É como se fosse a identidade, a digital dele, você bate ali o olho, você vê, nossa, isso daqui realmente tinha que vir dele, sabe? Não tinha outra pessoa que pudesse fazer isso a não ser ele. Então é como se ele quisesse se reinventar, trazer uma parte dele que ele nunca teve oportunidade, né? Ou que talvez ele não achasse que tivesse pronto o suficiente até então. E aqui também fala muito dele se concentrar em ser um profissional cada vez melhor. Então, aqui pode ter momentos de estudo, de ensaio, dele realmente sair um pouquinho da zona de conforto dele e focar muito mais nele, sabe? E aqui é só sucesso, sabe? Aqui é um início, assim, muito sólido, sabe. Então, realmente, seja lá o que estiver passando na cabeça dele, vai ser extremamente positivo e ele vai colher bons frutos futuramente. Bem, e agora, já chegando aqui para o finalzinho da leitura, né, não menos importante, a gente vem para a área mais afetiva, a área do amor, do coração, dos sentimentos, e a gente perguntou aqui para o tarô, né, se tem alguém no coração de mim. Muito engraçado o que saiu aqui, né? Realmente eu não estava esperando por isso. Aqui, pessoal, não vem me falar necessariamente de existir uma pessoa no coração de mim, mas me mostra muito ele se questionando se ele vai encontrar alguém, se ele vai ser feliz romanticamente falando, né? Se é como se ele tivesse se questionando sobre o lugar dele, né, a quantidade de exposição, é como se esse momento que ele estivesse vivendo, fizesse com que ele refletisse muito sobre a vida amorosa, né, sobre será que eu vou ter oportunidade de conhecer alguém? Será que quando eu conhecer essa pessoa eu vou ser correspondido? E se eu for correspondido, será que a galera vai aceitar? Será que vão respeitar minha decisão, né? Vai ficar tudo bem, né? Então eu vejo muito ele refletindo sobre o futuro amoroso dele no sentido de aceitação. Primeiro, se alguém vai aceitar ele, né, se ele vai encantar os olhos de alguém e se esse amor vai ser recíproco, porque muitas das vezes a gente ama alguém e não é correspondido, né, gente? Nem sempre, a pessoa que a gente ama, ama a gente de volta, né? Acontece.
Então tem amores para serem sentidos e amores para serem vividos, e a gente precisa entender essas 2 realidades distinta. Então eu vejo muito ele refletindo sobre isso, e quando ele encontrar essa pessoa e ali der o match, digamos assim, será que vai ser tudo bem referente a quem ele é, né, a visibilidade que ele transmite aí, porque a gente sabe que no K-pop, não só no K-pop, mas na cultura dos famosos da Coreia no geral, vende muito essa imagem de que a vida romântica não existe, né, só trabalho, e usada a imagem dos artistas como no geral, né. Então a gente já viu muitos artistas tendo que terminar namoro porque o fã-clube não aprovou, ou porque não ficou muito bem ali, a galera achou que não era uma química bacana, enfim, né, encontrar inúmeros motivos sem pé e sem cabeça, porque a única pessoa que tem que saber se o relacionamento é bom ou não, se tá feliz ou não, são os envolvidos, amorosamente falando, né, não o externo. Então, a gente, com base nisso, a gente entende esses questionamentos do de mim tendo muito fundamento, né, não é algo irreal, é algo que realmente acontece lá na Coreia, né. E então é como se ele tivesse esse medo, sabe. Eh, Aqui eu não vejo ninguém específico, tá, absolutamente ninguém aqui no momento, mas eu vejo ele se questionando muito sobre essas questões em específico. É uma pena, né, é uma pena que, eh, uma pessoa tenha chegado a esse ponto por conta de todo o externo, né. E provavelmente não só o de mim passa por esses questionamentos, mas outros artistas também passam, né. Isso daqui não é só ele não é a primeira e nem vai ser a última pessoa a ter esses questionamentos, e é muito triste, né. Um coração não deveria sofrer nesse nível por isso, né. Então é isso que eu vejo aqui na leitura. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu sempre estou interagindo com vocês. Se você tem curiosidade em fazer uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as leituras que eu faço, o preço da mesa, como é que eu entrego, o que que eu faço, o que que eu não faço. Tem tudo muito bem explicado. E qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com vocês, tirando dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você fique por dentro de todas as minhas postagens. Não esqueça de dar like, de compartilhar com aquele amigo ou amiga que gosta da leitura de cartas, gosta do BTS e gosta desse universo mágico. Se você quer ajudar o canal a crescer e a contribuir de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal.